Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O Código de Processo Penal vem lá do Estado Novo de Getúlio Vargas. Atravessou a ditadura militar, a Constituição de 88, sofreu algumas alterações legislativas em 2008, até o Senado criar uma comissão de juristas para propor um novo texto, entregue em abril de 2009. O Senado já aprovou o projeto que modifica a Lei de Execuções Penais, introduzindo novidades como a iniciativa de combate ao crime organizado nos presídios. Esse projeto vai ser analisado agora pela Câmara. O deputado João Campos, do PRB de Goiás, é o relator da comissão especial que vai estudar as mudanças no Código de Processo Penal. Ele participa com a gente desta edição do Palavra Aberta. Os assuntos são misturados, de certa forma, deputado, por isso eu fiz questão de tratar logo dos dois. Perfeito. Como é que o senhor pretende conduzir esse trabalho, cujo desafio principal, por essas pinceladas rápidas aí, a gente vê que é de pegar um texto que vem lá do Estado Novo do Getúlio para torná-lo atual com um mundo completamente diferente, com internet, com redes sociais, com tudo isso. E que, além disso, passou por momentos de fato que marcaram a sociedade brasileira. Democracia, regime de exceção, democracia de novo, não é? E quando a gente caminha para a democracia, a tendência natural é privilegiar as garantias. E hoje nós temos, não só em função do Código de 41, mas em função do momento que a Constituição, a nova Constituição foi elaborada, saindo de um regime de exceção, a sociedade muito ávida por direitos, por garantias, nós temos um Código de Processo Penal que, embora antigo, mas que vem sendo interpretado dentro desse ambiente de garantias individuais, com muita intensidade, em detrimento das garantias da coletividade. Acho que, quem sabe, esse seja o maior desafio, a gente ter um novo código, onde, evidentemente, as regras processuais busquem equalizar as garantias individuais com as garantias da sociedade. Não dá para conceber, e acho que a sociedade atual não concebe, não permite entender que a garantia do indivíduo se sobreponha à garantia da coletividade. Uma das regras desse sentido, que nós estamos colocando no novo Código de Processo, é a questão dos recursos. Na lógica anterior, os recursos são infindáveis, eles não terminam. Logo, a justiça também não se realiza. Mas isso, dos recursos serem infindáveis, é exatamente dentro dessa lógica, de que a garantia individual, a garantia do indivíduo tem que ser privilegiada, vamos dizer assim. Não é? O princípio da ampla defesa, evidentemente que tem que ser preservado. O princípio do contraditório, o princípio do devido processo legal, mas a ampla defesa da Constituição não significa recursos intermináveis. Nós temos que ter recursos apenas na medida de garantir a ampla defesa e não de impedir que a justiça criminal se realize. A gente está falando aqui, usando a palavra recursos aqui, no sentido da possibilidade da parte recorrer, Sim, recorrer e recorrer. Recurso dinheiro, recurso público, não. Não, só para deixar claro. Foi bom você explicar. Não é? Então, acho que a gente caminha muito nessa direção. Há um caso muito conhecido de Brasília, onde um ex-senador, o Luiz Estevão, só está preso em função de uma decisão do Supremo que permite a execução da pena a partir da decisão de segundo grau. Não é? Naquele tempo, o Luiz Estevão já tinha 35 recursos e estava solto, portanto. E com um detalhe, a maioria dos recursos não tinha. Até se dizia à época, ninguém fica preso se tiver bons advogados e se tiver dinheiro. Exatamente. E com um detalhe, a maioria desses recursos não tem o condão, a finalidade de alterar a pena, a sentença. Porque a maioria dos recursos são chamados embargos declaratórios, que a finalidade é apenas esclarecer um ponto obscuro, duvidoso, daí por diante. Então, nós temos que colocar um termo final nisso, apenas para dar um exemplo, né? A sociedade, portanto... Você acha que vai ficar mais ágil a aplicação da justiça a partir dessas novidades? Acho que sim. Essa questão de nós, usando aqui uma linguagem mais comum, enxugarmos
o capítulo dos recursos, nós vamos estabelecer prazos para a prisão preventiva, que hoje não tem prazo, é interminável. Nós vamos dar um novo tratamento e um tratamento mais adequado à cooperação internacional para o aproveitamento de provas em relação aos crimes transnacionais. Hoje, a maioria dos crimes são transnacionais, não é? Vamos incluir, trazer do direito americano um instituto novo, muito utilizado no direito americano, chamado plea bargain, o acordo penal. Só que aqui nós vamos estabelecer, a tendência é estabelecer o acordo penal, que nós estamos chamando aqui de julgamento antecipado. Disse bem, em que consiste? Para os crimes com pena até 8 anos, A cometeu o crime. A Polícia Civil ou Federal, que são as polícias investigativas, tomou conhecimento, fez a investigação, descobriu quem é o autor, a circunstância, apreendeu os objetos do crime, está tudo provado. Fechou o inquérito policial. Mandou para o juiz abriu para o Ministério Público. O Ministério Público analisou, percebeu que as provas de fato são corretas, lícitas, enfim, ofereceu a denúncia. O juiz marca a primeira audiência de instrução e julgamento. Nessa primeira audiência, querendo, o Ministério Público poderá dizer ao acusado: olha, como já é do seu conhecimento, seu advogado está aqui, sabe de tudo, não é? Como é do seu conhecimento do seu advogado, está tudo provado. Você tem direito à ampla defesa e a todos os recursos. Mas a pena aqui é de 7 anos. Se você concordar com uma pena um pouco menor, nós podemos encerrar o processo aqui. Agora, você pega uma pena menor, o juiz chancela isso como sentença e está resolvido o processo. Hoje, nos Estados Unidos, mais de 90% dos casos se resolve assim, não é? Com o controle judicial, com a presença do juiz, ali é uma condenação. Se amanhã esse camarada, embora tendo pego uma pena menor, mas ele foi condenado, reincidir, o nome já está dizendo, é reincidência. A situação já vai ser outra, já não vai ter acordo penal. Já é muito mais... Então, a gente vai dar velocidade à justiça criminal, nós vamos dar efetividade à justiça criminal brasileira. Penso que essa será a grande inovação do novo Código de Processo Penal. Deputado, em 41, quando surgiu o Código, você tinha uma rede telefônica que eu acho que dava para contar os telefones existentes no Brasil à época. Né? Era aquela coisa de magneto. Hoje a gente tem celulares, a gente tem tudo isso. Como eu disse no início, como é que o senhor pretende tratar, dentro dessa comissão, essa questão, por exemplo, dos celulares nos presídios? Olha, essa questão, ela parece complexa e não é. Porque basta tecnologia, ter a tecnologia para o bloqueio, uma tecnologia adequada. Há um tempo atrás... Dizem até que é simples, que não é uma coisa do outro mundo, sim. não. Há um tempo atrás, nós, parlamentares, querendo encontrar uma solução para isso, adotamos uma medida, aprovamos uma lei em que a gente criminaliza quem introduz o telefone no presídio ou o preso que é encontrado com o telefone. É claro que isso não é resolver. Era uma medida razoável, mas não se resolveria. Depois, os governos estaduais começaram a adotar os bloqueadores de telefones. Bom, tinham algumas dificuldades. Porque aí parece que prejudica quem mora ali nas áreas próximas. Nós temos muitos presídios em área urbana, não é? E a tecnologia não permitia bloquear só o presídio. E uma outra questão é a mudança de tecnologia, não é? Você tem uma tecnologia hoje, daqui a 6 meses já é outra, muito mais avançada. E aí o bloqueador se perde, ele serve para aquela tecnologia naquele momento. O que foi feito recente e que está dependendo de deliberação do Senado é impor essa obrigação para as operadoras. Essa ser uma obrigação das operadoras e não do governo. Porque elas que detêm o know-how, a expertise, a tecnologia. Exatamente por isso. Então, se chega uma nova tecnologia e elas vão adotar a nova tecnologia do telefone, concomitantemente elas já adotam a nova tecnologia do bloqueador, que dá certo para aquele telefone novo que chegou. Isso já foi deliberado aqui, está no Senado, a gente espera que o Senado aprove o quanto antes, e a operadora que, porventura, não adotar essa providência, terá multa significativa, multa pesada. Deputado, só para a gente fechar aqui, que a gente já está no finzinho, a questão da ressocialização dos presos, como é que fica isso? Porque há uma resistência muito grande, sobretudo desses segmentos mais radicais,
no sentido de que não, a coisa está complicada. A gente está aqui gravando esse programa exatamente no momento em que está havendo a questão da intervenção no Rio de Janeiro. Sim. Isso tem provocado uma polêmica enorme. Como é que o senhor pretende enfrentar esse tema nessa reforma? Veja, eu acredito na ressocialização e já fui diretor do maior centro penitenciário de Goiás. Acho que nós temos que aperfeiçoar. Agora, a maior reclamação na lei de execução penal é que os requisitos para a progressão da pena, que está dentro dessa lógica da recuperação, da ressocialização do condenado, são muito generosos, não é? Então, se o camarada pratica um homicídio simples, e homicídio simples não é crime hediondo, e ele pegou uma pena de 10 anos, se ele cumprir 1/6 de 10 anos, ele já vai progredir para o regime semiaberto, que no Brasil não é semiaberto, é aberto, não é? Então, eu penso que o que a gente precisa não é acabar com a política de ressocialização, de preparar esse cidadão para voltar ao convívio social, mas a gente tornar esses requisitos de progressão de regime e outros benefícios que estão na lei de execução penal menos generosos, não é? Porque tal como está hoje, de fato dá a sensação da impunidade. A lógica não é porque há uma política de ressocialização, mas não há. Até porque o tempo que o cidadão ficaria no presídio, vamos dizer assim, no presídio, para a ele ser adotados programas que vão lhe permitir voltar ao convívio social, é insuficiente, não é? É insuficiente. Então, acho que caminha mais essa lógica. Agora, eu acredito piamente numa política de recuperação. Evidentemente que não é todo mundo. Você tem, por isso que a própria lei de execução penal recomenda a gente ter presos um perfil criminoso separado. O homicida quase sempre é um cidadão educado, disciplinado, não lidera motim, enfim, fácil de você lidar com ele, não é? O estelionatário já tem outro tipo de personalidade. Agora, se você pega o estuprador e o traficante, esse já é muito difícil de recuperar e é o cara que lidera a violência dentro do presídio, lidera os motins, facções violentas, faz reféns, daí por diante. Deputado João Campos, sucesso na empreitada. Eu sei que é difícil, mas o senhor é competente, já provou isso. Muito obrigado. A você de casa, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.